Em nosso estudo de ondas, nós detalharemos agora como é o procedimento das ondas atravessando os meios diferentes. Para tanto, nós determinamos uma fronteira, que é a diferença entre dois meios. Então, uma onda viaja por um meio e encontra um novo meio diferente, com características diferentes. O que acontece é que temos então que a onda, parte dela é refletida e parte dela é transmitida para esse novo meio. A quantidade de onda incidente que é refletida ou transmitida depende apenas dos parâmetros constitutivos, o sigma, o epsilon e o mi, de cada um dos meios. A maneira com que a onda também atinge a fronteira é importante. Ela pode atingir de modo normal ou de modo oblíquo. Com certeza, estas ideias já foram vistas por você em algum momento quando você estudou ótica. Na verdade, não podemos esquecer que a ótica é o estudo do fenômeno da luz. E a luz é um fenômeno eletromagnético. Portanto, o estudo da ótica está intrinsecamente ligado ao estudo do eletromagnetismo. Atente bem para o esquema que estamos desenhando aqui agora, em que temos uma fronteira e um raio entrando obliquamente de um lado e saindo obliquamente de outro. Será o único momento em que trataremos dessa forma, porque o que nos interessa aqui é que parte desse raio pode ser decomposto numa parte normal e tangencial de ambos os lados da fronteira. E o que é importante para nós aqui é a garantia da continuidade tangencial a partir da fronteira. Vamos guardar isso e explorar mais para frente. Não importando se a incidência é normal ou oblíqua, sempre teremos uma onda partindo de um meio e atingindo um outro meio a partir da fronteira. A onda que parte desse meio é a onda incidente, que atinge a fronteira, se transformando numa onda transmitida. Há também o caso em que a onda, a partir da fronteira, volta para o primeiro meio, que é a onda refletida. No nosso caso, o que importa são as orientações das nossas ondas. O fenômeno eletromagnético abrange uma onda elétrica em conjunção com uma onda magnética. Temos então, como esquema, a onda incidente, que chamaremos de I, em que temos em um dos movimentos o campo elétrico I incidente e o campo magnético H incidente. De forma que podemos dizer que EI está em X positivo e HI está em Y positivo. E ambos se movem perpendicularmente no sentido de K. A onda refletida está no sentido contrário de K. Ela retorna, de forma que temos como símbolo o R de refletido. Então, o campo elétrico ER continua estando posicionado em X positivo. Mas há uma inversão em HR. E esta é a questão interessante. Quando a onda incidente atinge o meio, atinge a fronteira, ela retorna numa onda refletida com a mesma fase do campo elétrico, mas com fase invertida no campo magnético. E a onda transmitida avança para um novo meio, mantendo a fase do campo elétrico, no caso estamos dando por ET, e mantendo a fase do campo magnético HT, HT em Y, ET em X. E o movimento continua da onda em K. Esta é uma orientação estática que nós estaremos trabalhando melhor para podermos entender com mais detalhes. A animação pode nos ajudar nesse entendimento. Temos aqui dois meios, o meio 1 com sigma 1, mi 1 e epsilon 1, e o meio 2 com sigma 2, mi 2 e epsilon 2. Há uma onda incidente vinda do meio 1, formado por EI e HI. No momento em que em Z0 ela atinge a fronteira entre o meio 1 e o meio 2, surge uma onda refletida de volta para o meio 1, ER e HR, e também avança para o meio 2 uma onda transmitida, ET e HT. Podemos observar bem que as fases do campo elétrico se mantêm em todas as ondas, mas há uma inversão de fase da onda refletida em relação à onda incidente e à onda transmitida no caso do campo magnético. Vamos nos deter um pouco na análise da reflexão de uma onda plana com incidência normal em dois meios diferentes, em que estamos destacando aqui, variando o fundo, que os meios são diferentes. Então temos uma onda incidente, EI-HI, no sentido de Z, K, que vai produzir uma onda transmitida, ET-HT, no sentido de K. Note que as fases estão iguais para os dois.
e produzirá, a partir da fronteira, também uma onda refletida, ERHR, R de refletido, sendo que o campo E, tanto ER quanto ET e EI têm a mesma fase. Já o campo refletido de H é inverso de HI e de HT. A onda se propaga em direção K, ou em AZ, ou no próprio Z. Sai do meio 1, atinge a fronteira e vai para o meio 2. Vamos revisitar o nosso esquema, de modo a conferir a garantia da continuidade da tangente na fronteira entre o meio 1 e o meio 2. O campo elétrico no meio 1 é igual ao fasor do campo elétrico incidente, EI, mais o fasor do campo elétrico refletido, ER. O mesmo ocorre para o campo magnético no meio 1. H fasor do meio 1 é igual a H fasor I mais H fasor R. Já no meio 2, nós temos que o campo elétrico no meio 2 é apenas a onda transmitida. O fasor de meio 2, fasor de campo elétrico, é igual ao fasor elétrico de T. E o fasor de campo magnético do meio 2, fasor de H meio 2, é igual ao fasor H de T. Assim, podemos dizer que em Z igual a 0, em que vamos colocar o subíndice 0, teremos o fasor EI de 0, mas o fasor ER de 0 é igual ao fasor ET de 0. Ou, de outra forma, EI0 mais ER0 é igual a ET0. Da mesma forma, podemos definir para o campo magnético o fasor de campo magnético HI de 0 mais o fasor de campo magnético HR de 0 é igual ao fasor HT de 0. Ou, se utilizarmos as relações dos meios, 1 sobre eta1 vezes EI de 0 mais ER de 0 é igual a 1 sobre eta2 ET de 0. A onda se propaga em direção K, ou em AZ, ou no próprio Z. Sai do meio 1, atinge a fronteira e vai para o meio 2. Coloquemos na forma fasorial e desconsideremos o fator temporal do fasor. Retiramos então E elevado a j ômega t. Temos para os fasores dos campos E, que está em x ou em ax, e H, que está em y ou em AY, que o fasor E de I em Z é igual a EI0 vezes E elevado a menos γ1 de Z em AX. O fasor HI em Z é igual a HI0 de E elevado a menos γ1Z em AY. E sabemos que o fasor HI de Z é igual a EI0 sobre eta1 vezes E elevado a menos γ1 de Z em AY. E o desenho mostra o esquema da onda incidente. A onda refletida se propaga ao longo de menos K, ou de menos AZ, ou menos E, do meio 1, do próprio meio 1, após atingir a região de fronteira. Ou seja, ela persiste no meio 1, mas em sentido contrário ao da onda incidente original. Em termos de equação para os campos elétrico e magnético, temos o fasor do campo elétrico E de R em Z é igual a ER0 vezes E elevado a γ1 de Z, positivo, em AX. E o fasor do campo magnético H chapéu de R em Z é igual a HR de 0 vezes E elevado a γ1 de Z, no sentido de menos AY. Ou, podemos ainda esquematizar, que o fasor H de R em Z é igual ao negativo de R de 0 sobre eta1, vezes E elevado a γ1 de Z em AY. E aqui está o esquema da onda refletida. Resta para nós agora descrevermos a função da onda transmitida. A onda transmitida inicia sua propagação a partir da fronteira na direção K, ou AZ ou Z, no sentido positivo e no meio 2. Consideremos a fronteira como sendo Z igual a 0. Então temos para o campo elétrico o fasor de E de T
em Z é igual a ET de zero vezes E elevado a menos gama 2 de Z em AX, e este 2 é referido ao meio 2, e o fasor do campo magnético, no mesmo meio, fasor de H de T em Z, é igual a HT de zero vezes E elevado a menos gama 2 de Z em AY. Portanto, o fasor H de T de Z é igual a ET de zero sobre eta 2 vezes E elevado a menos gama 2 de Z em AY. E aqui está o esquema que nós já desenhamos da onda transmitida. E agora estamos preparados para estudar duas relações importantes entre as ondas que atravessam uma fronteira: a relação de transmissão e a relação de reflexão. A relação de transmissão é dada pela letra grega tal minúscula, e partimos da equação 1 sobre eta1 vezes EI de zero menos ER de zero é igual a ET de zero sobre eta 2. Isso nós já vimos. Vamos trabalhar um pouco essas equações e chegar na relação. Observe o nosso desenvolvimento. Chegamos a interessante que 2 vezes EI de zero sobre eta 1 é igual a ET zero sobre eta 2 mais ET zero sobre eta 1. Desenvolvendo um pouco mais, temos que a relação de transmissão, o tal, é ET0 sobre EI0, que é igual a 2 vezes eta2 sobre eta1 mais eta2. Definimos assim uma relação de transmissão que depende apenas das impedâncias de cada meio, ou das suas relações matemáticas. Vamos fazer a mesma coisa para a relação de reflexão. A relação de reflexão é dada pela letra grega sigma maiúscula. De maneira similar, definimos que 1 sobre eta1 vezes EI de zero menos ER de zero é igual a ET de zero sobre eta 2. E vamos prosseguir com os nossos cálculos. Chegamos aqui à relação de reflexão. O gama maiúsculo é uma razão entre ER0 e EI0. E isso é dado pela diferença, pela soma entre as impedâncias. Ou, de outra maneira, eta 2 menos eta 1 dividido por eta 2 mais eta 1. Isso tudo posto leva-nos a sintetizar dois coeficientes. O coeficiente de reflexão, o gama maiúsculo, que é dado por ER0 é igual ao gama vezes EI de zero, que é uma relação entre
a onda refletida e a onda incidente, e o coeficiente de transmissão, tal minúsculo. ET de zero é igual a tal vezes EI de zero, que é uma relação entre a onda transmitida e a onda incidente. Considere ainda que tau e gama são complexos e adimensionais, e que o módulo de gama está entre 0 e 1, e 1 mais gama é igual a tau. Uma relação interessante podemos fazer do que normalmente é visto em circuitos elétricos no estudo de quadripolos. Se nós colocarmos a onda incidente e a onda refletida como entradas de um quadripolo, tanto do formato fasorial do campo elétrico quanto do campo magnético, e a onda de saída sendo uma onda transmitida, tanto no campo elétrico quanto no campo magnético, podemos fazer um ajuste de conceito, definindo que o ganho, que é uma relação de saída por entrada, seria uma razão entre a onda ou fasor de onda transmitido, tanto no campo magnético quanto no campo elétrico, pelo fasor de onda incidente do campo magnético e do campo elétrico, respectivamente. E isso nos dá o tal. E podemos ainda definir uma certa impedância, como sendo a questão da relação entre a entrada reversa pela entrada direta, ou a razão de ER ou HR por EI ou HI. E aí teremos o gama. Mas cuidado, essas relações aqui dadas são apenas aproximações teóricas que podemos fazer com a ideia do circuito elétrico.